Henry diz a Arif que seu filho de verdade vai chegar hoje, que o cara não pensou duas vezes antes de dar o menino para ele, só queria saber do dinheiro que ele ia entregar. Arif pergunta se então eles vão ficar com Arda. Henry diz que é claro que não, que já falou sobre isso com o cara. Pediu para ficarem com Arda, o convenceu. E agora vai pagar $10.000 para ficar com ele também. Arif se alegra, diz que nem sabe como agradecê-lo e que a Seida vai ficar feliz quando souber. Agora sim, Henry, você me surpreendeu com essa atitude. Palmas para você. Seida chega na casa de Fazilete. A encontra saindo com o envelope que havia deixado no quarto dela e pergunta para onde ela vai tão cedo. Fria, Fazilete diz que vai resolver uma coisa e sai. Raif chama Seida para saírem para comer. Fazilete chega à joalheria. Mostra a foto das joias pro dono. Diz que parece que ele tem uma coisa que foi roubada da casa dela e com certeza tem câmeras de segurança gravando o tempo todo. Bahar chega ao escritório de Kismet, mas como ela não está, fica esperando. Kismet mostra a bolsa para Sam. Pergunta o que ele pensa que está fazendo e diz que ele a enganou para ir a esse evento e a colocou frente a frente com a ex do irmão. Sam pergunta por que ela ficou tão irritada com uma brincadeirinha. Kismet pergunta por que ele mandou a Bahar. Sam diz que é porque a Bahar faz parte do seu grupo de trabalho. Ela trabalha junto com a amiga Seida. A Bersan recomendou elas. Ele deu uma chance para falar a verdade e gostou do trabalho dela. Kismet pergunta se ele ficou maluco porque está envolvendo a Bahar nisso. Ela falou para ele usar só a Bersan e mais nenhuma outra mulher. E se ele não percebe que o que está fazendo é perigoso? Sam diz, pois saiba que o que é perigoso de verdade é a vida normal que você está levando. Eu já me cansei disso e eu não quero nem pensar em você e no Henry na direção de um casamento. Não diga que eu não te avisei, porque eu avisei. A sua vida e a minha não podem se separar. Agora as duas são uma só. Espero que saiba disso. Somos as mesmas pessoas. As suas decisões também são as minhas. E eu não quero me casar com Henry. E o significado disso é que você também não vai casar com ele. Entendeu? Kismet diz. Eu não sou sua marionete, entendeu? Você não controla a minha vida. Kismet chega em seu escritório, vê Bahar e a chama para sua sala. Kismet diz a Bahar que o encontro delas ontem foi interessante e pergunta o que aconteceu, por que ela estava lá. Bahar diz que queria perguntar a mesma coisa para ela. Bahar diz a Kismet que se envolveram em um problema muito grande, que elas são só os peões no jogo de um homem. Kismet pergunta ela e quem mais? Bahar diz que é ela, a Seida e uma amiga chamada Bersan, que pensaram que ia só precisar preparar e entregar a comida, mas foram usadas como mensageiras. Pelo menos é o que ela acha. Kismet pergunta do que ela está falando. Bahar diz que não sabe, pelo menos não exatamente. Bahar diz a Kismet que está confusa e que ter a visto naquele lugar ontem significa que ela conhece o Sr. Sam. Kismet diz que não sabe quem é essa pessoa. Bahar diz que ele é o homem que as usa como mensageiras. Kismet continua negando que conheça Sam e Bahar pergunta por que então ela estava lá ontem. Kismet diz que alguém ligou para ela dizendo que tinha informações importantes para um caso que ela estava trabalhando em troca de dinheiro. Ela explicou tudo para o seu cliente e eles combinaram que trocariam esse dinheiro pelas informações que a pessoa tinha. E foi aí que ela recebeu a bolsa de um homem que disse que ela tinha que colocar o dinheiro nessa bolsa e ir para o evento. E não sabia que ia encontrá-la. Bahar diz, então naquela bolsa só tinha dinheiro que você ia trocar pelas provas. Então o que tinha naquela outra bolsa? Kismet diz, não tinha nada, fomos enganados. Sabíamos que isso tinha a chance de acontecer, só que corremos o risco. A prova que ele ofereceu era crucial para que ganhássemos o nosso caso. Agora me responde, você sabe quem é esse homem? Bahar, pode confiar em mim. Me deixa ajudar você. Bahar diz que realmente não sabe muita coisa, que ele só falou que o nome dele era Sam e parece que ele também tem uma concessionária e ela sabe qual é o endereço. Também conhece o pai dele e sabe em qual asilo ele estava até esses dias. Kismet diz que acha que isso pode ajudar muito e o importante é ela manter a calma. Kismet diz que não quer que Bahar fique em perigo depois de tudo que acabou de lhe contar. Pede para ela escrever tudo o que souber e que acha melhor, e diz que acha melhor ela não contar nada disso pro Arif, porque ele vai ficar bravo. É mais encrenca. Kismet diz para Bahar não atender o Sam se ele ligar, e se acontecer alguma coisa, que a avise na hora.
Bahá diz que esse homem ameaçou os filhos dela. Kismet diz, não tem que se preocupar. A partir de agora, é ele que tem que se preocupar em parar com isso. Eu falo sério. Bahá agradece e diz que queria ter falado com ela antes. Raif diz que Seida parece meio tensa e pergunta o que foi. Seida diz que já sabe quem é o seu filho. O pai dele o encontrou e mostra a foto de Satilmes para ele. Raif diz que o menino é muito bonito. Seida diz que a mãe dele está morta e o pai é um inútil. Seida tem muito medo de que o Arda vá parar nas mãos desse homem. Diz que entende que não é a melhor mãe do mundo, mas... Raif diz que é claro que ela é. Ela aceitou o Arda do jeito que ele é e ainda quer ficar com ele apesar de todos os problemas dele. Seida diz, como assim? Ele não é um carro, não se devolve um filho porque ele tem problema. Por que que eu não ia querer ele comigo? Não precisa ser como nenhuma outra criança para ter meu amor. Raif diz, viu? Você é a melhor mãe do mundo, mesmo que não ache. Seida coloca a mão no rosto dele e diz, tá bom, vai, só porque você sabe falar bonito. Raif segura a mão dela, dá um beijo nela e eles ficam se olhando por alguns segundos sem dizer nada. Dursun chega ao café de Henry para entregar Satilmes para ele. Sirin pede para eles saírem porque os clientes não vão gostar. Satilmes diz, não fala assim comigo, idiota. Nem vem, o café é do meu pai. Sirin fica surpresa ao saber que aquele menino é filho do Henry. Sirin gosta do jeito pra frente de Satilmes, pede desculpas e se apresenta dizendo, muito prazer, seja bem-vindo ao café, chefinho. Em casa, Raif diz a Seida que ela o trata como uma pessoa normal e ele sente que não importa estar preso àquela cadeira. Seida diz, ué, por que não importa? Arif liga para Seida, diz que o Henry ofereceu dinheiro para o pai do filho dela e o Arda vai poder ficar com ela. Seida fica muito emocionada, pede para falar com o Henry e pergunta se é verdade que o Arda vai poder ficar com ela. Henry diz que o Arif disse a verdade. Seida agradece muito o Henry e diz que ele merece tudo de melhor nesse momento. Seida diz a Raif que vai poder ficar com o Arda e o abraça. Amber diz a Bahá que a Sirin não devia ter falado aquelas coisas na frente do Arif. É delicado, apesar que ele não deve ter acreditado, mas deve estar chateado. Amber pergunta de quem foi o aniversário ontem e diz que ainda não entendeu isso direito. Bahá mente para ele ao dizer que o aniversário foi de um dos amigos do Raif na casa da Dona Fazilete. E o motivo de terem a chamado foi porque precisavam de gente para servir. Desconfiado, Amber diz que viu o carro que a levou e pergunta se era da Dona Fazilete. Bahá diz que sim, que ela a levou. Bahá vai embora e Amber fica triste, pois sabe que ela não falou a verdade para ele. Sirin pergunta se o Dursun vai levar o Arda embora. Satilmes diz que vão pagar para ele ficar, que ouviu que vão pagar $10.000. Víbora maldita, Sirin diz a Dursun que o Arda é muito importante para Seida e ela poderia entregar $100.000 se ele pedisse isso. Fazilete volta para casa com suas joias. Depois, ela chama Seida para conversar. Diz que vai começar com as boas notícias. Fala que ela pode levar o Arda para a fundação amanhã, que lá vão ensinar para ela tudo o que precisa fazer para melhorar o processo de formação dele. Fazilete diz que Seida não precisa se preocupar sobre a questão financeira, que ela vai cuidar disso. Seida agradece muito e pergunta se vai para a fundação de lá. Fazilete diz que não, que ela pode ir direto da casa dela. Seida pergunta se então não precisa ir trabalhar amanhã. Fazilete diz, nem amanhã e nem nunca mais. Toma o seu pagamento. Surpresa, Seida pergunta por que está sendo demitida. Fazilete diz que não quer vê-la e não quer que ela se atreva a pisar naquela casa de novo de jeito nenhum. Seida pergunta se o Raif sabe que ela a demitiu. Fazilete diz que é claro que não e ela não vai falar nada para ele. Fazilete diz que vai chamá-lo à noite e vai falar que ela ligou para lhe pedir a demissão. Seida pergunta por que ela vai falar isso. Fazilete diz que não quer que ele ache que ela é uma mãe controladora. Não quer que o filho pense nada disso. Seida diz, mas a senhora é assim. Não quer parecer uma pessoa controladora, mas a senhora é. Tarde demais. É uma mãe controladora. Fazilete diz que a verdade é que não tem porquê dar explicações para ela. E se o Raif ligar e perguntar o motivo, quer que ela fale que não queria mais trabalhar com eles. Seida diz que não quer mentir para o Raif e que, aliás, tem que contar agora que a mãe dele está demitindo. Fazilete diz que se ela fizer isso, não terá mais apoio para o Arda e nem educação. A escolha dela, se quer aceitar. Henry e Arif chegam ao café.
Satilmes vai correndo, chamando de papai, papaizinho, e pergunta se aquele café é dele. Henry recebe o filho com carinho e o apresenta a Arif. Dursum pergunta a Henry como que ficou o acordo deles. Henry o chama para conversarem lá dentro. Satilmes diz para Arif abrir o caixa para contar o dinheiro. Arif diz que não podem abrir e faz sinal para Sirin tirar ele dali. Sirin diz, ele não é a coisa mais fofa, tio Arif, vem comigo. Ao passar por uma mesa, Satilmes perguntou-se sem que as pessoas vejam e o coloca no bolso. Sirin ama ver como o menino age. Dursum conta o dinheiro e diz a Henry que está tudo certo. Henry diz que vai dar o dinheiro do Arda quando tudo estiver pronto. Depois do que Sirin lhe disse, Dursum diz a Henry que ontem pensou muito e não quer mais o dinheiro, quer o Arda. Henry diz que já falaram disso, o Arda vai ficar com a mãe dele e ele aceitou. Dursum diz que mudou de ideia e quer o filho de volta. Ou então, Henry vai ter que lhe dar mais $100.000. Nervoso, Henry diz que aquilo ali não é uma negociação. Dursum diz, acho que é. Então é. Presta atenção. Se o senhor me pagar $100.000, trato feito. Se não, eu vou levar o Arda comigo. Dursum diz a Henry que vai embora dali. Avisa que Satilmes é terrível e vai embora sem se despedir do menino. Sirin diz a Arif que aquele menino é problema, mas imagina que todo mundo já saiba disso. Arif diz, não Sirin, nem todo mundo sabe, e se afasta dela. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui, que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.